Olá, eu sou a Bela Tolentino, guia de Berlim. Estou aqui hoje para acabar o Teufelsberg, o vídeo número 2. O primeiro já foi há algum tempo, eu peço imensas desculpas, mas por força maior não me foi possível gravar o vídeo mais cedo. Aqui estamos para continuar com o Teufelsberg número 2. Nós tínhamos ficado na primeira parte de que a Field Station de Berlim tinha sido criada. Qual foi o objetivo da estação e por que foi abandonada? Nos anos 60, Berlim era o centro da Guerra Fria. A cidade tinha sido dividida em 4 zonas após a Segunda Guerra Mundial. A zona oriental ficou sob a administração dos soviéticos e as 3 zonas ocidentais, cada uma delas atribuídas aos Estados Unidos da América, aos ingleses e aos franceses. Berlim Ocidental estava no centro do Bloco Oriental. Era um terreno favorável para a espionagem, um centro de espiões em que todos espionavam todos. Os aliados ocidentais viram na cidade um local perfeito para criar um radar que controlasse todas as movimentações dos exércitos soviéticos e os da antiga RDA. E eles vão batizar essa estação de Akulina. 2 anos mais tarde, em 62, a grave crise dos mísseis, como ficaram conhecidos os 13 dias mais tensos da Guerra Fria, na sequência da instalação dos mísseis soviéticos em Cuba. Mas porquê? Após a fracassada invasão dos americanos da Baía dos Porcos. O mundo esteve, nessa altura, à beira de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos da América e a USSR. Levou os Estados Unidos da América a transformarem aquilo que era uma antena de espionagem móvel, que tinha como objetivo principal a observação dos 3 corredores aéreos entre Berlim Ocidental e a Alemanha Federal, numa estação fixa altamente avançada para a época. Cada uma das 5 cúpulas tinha uma antena parabólica que interceptava todas as radiocomunicações do inimigo e todas as movimentações por detrás da cortina de ferro. As cúpulas eram revestidas numa espécie de plana, sem janelas, para fazer o formato redondo e estável. Dentro havia uma certa pressão atmosférica que era prejudicial para a saúde dos soldados que trabalhavam aí. E quando esses soldados terminavam o turno, eles tinham que passar por uma espécie de uma câmara isobárica ou hiperbárica de descompressão para evitar graves doenças de saúde. A colina era uma espinha na garganta dos soviéticos, já que estes e os seus aliados não conseguiram impedir, sabotar as interferências dos aliados ocidentais, sem destruir a sua própria comunicação. A RDA tinha naturalmente conhecimento da espionagem que eram sujeitos por parte dos aliados ocidentais. O Ministério da Segurança do Estado, a Stasi, tinha um enorme interesse na movimentação, no vai e vem dos aliados ocidentais na Teufelsberg. Vários documentos que foram descobertos depois da queda do muro fazem prova disso mesmo. Relatórios, várias avaliações de voos regulares de esclarecimento, correspondência com a União Soviética. Os serviços de inteligência da RDA trabalharam uma imagem exata da Field Station de Berlim. Lista de firmas que participaram na construção, números de telefone de todos os gabinetes, ninguém escapava, do comandante até à cantina. Fotos, avaliações, antenas. Resumindo,
eles conheciam bem a colina. A intenção foi arranjar dentro do alvo da colina uma fonte humana que tivesse acesso a documentos sensíveis. Vai ser realmente possível penetrar na colina. A Stasi consegue, não por meios tecnológicos, mas sim por aliciamento de um soldado americano com cash, com dinheiro vivo. Um mecânico que trabalhava na colina, muito conceituado, muito procurado pelos soldados, é o elemento que a Stasi recorre para aliciar um soldado entre os militares americanos. Durante 3 anos, até ser apanhado e condenado, esse soldado, agora transformado em agente secreto, vai fazer passar vários documentos sensíveis para a Stasi. Muitos documentos atravessaram a fronteira. Como foi isso possível? Imaginem, num saco de desporto, com fundo duplo, o agente fazia passar os documentos. Foi a maneira mais simples e inteligente que ele encontrou para transportar os documentos sensíveis. A colina foi utilizada há mais de 30 anos pelas forças aliadas ocidentais, até ao fim da Guerra Fria, o que viria a permitir a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989 e o fim do Pacto da Varsóvia. Em 1990 é o ano da retirada das tropas ocidentais da colina. Teufelsberg é de novo abandonada. Hoje, a Field Station a Teufelsberg é realmente uma ruína, mas deixou de estar abandonada. Com a sua atmosfera própria, atrai pessoas criativas e de mente aberta. Aqui funciona hoje uma grande galeria de street art, que é talvez a melhor cura para um tempo tenebroso como foi o passado da Teufelsberg. Para trás fica aquilo que realmente se viveu e se escutou na Teufelsberg. Tudo ainda top secret. Talvez em 2022 possamos saber mais, quando os documentos classificados se tornarem públicos. Chegamos ao fim do nosso Teufelsberg. Muito obrigada por terem-me acompanhado nesta viagem. Se gostaram, têm alguma pergunta, deixem o like e façam o comentário. E se ainda não estão inscritos, inscrevam-se. Mais vídeos virão. Até lá, muito obrigada, Bela Tolentino, Guia de Berlim.